Olá, meu povo! Bem-vindos ao canal Portal de Luz. Hoje eu tô bem simplesinha mesmo, porque hoje, gente, eu tô desde madrugada com isso na minha cabeça de fazer esse vídeo, que eu sinto que é extremamente importante, que isso precisa ser falado, da seriedade que é a medicina da ayahuasca. E a gente tá acompanhando aí, eu não sei se você que tá vendo esse canal já sabe, já conhece sobre essa medicina. Se você não conhece, tem muitos vídeos por aí que falam sobre a ayahuasca em si, o que é a ayahuasca, da onde ela vem, a história dessa medicina, como ela é preparada. Enfim, vocês podem olhar, procurar esses vídeos para vocês terem se aprofundar mesmo em conhecer a medicina em si. Hoje eu não vou explicar o que é a ayahuasca nas suas particularidades. Hoje eu quero falar sobre a importância dessa medicina, a seriedade que é, e uma coisa que me deixa muito preocupada foi uma vivência que eu tive há pouco tempo, faz recentemente. Já passei por essas experiências umas outras vezes, mas, gente, eu acho extremamente necessário falar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu tive uma experiência assim que eu quase morri. E assim, não é falando da medicina não, tá? Porque eu sou muito defensora da ayahuasca. Eu já consagro a medicina faz 6 anos. 6 anos. E desde que eu comecei a entrar nessa energia, a conhecer a madre, a minha primeira consagração foi como se eu tivesse tirado um véu dos meus olhos, literalmente. Eu aprendi muita coisa. A Luísa que eu sou hoje não se compara com a Luísa que eu era, né? São duas pessoas totalmente diferentes. A ayahuasca me trouxe outra visão, me ensinou a ter mais maturidade, me trouxe mais clareza mental, me trouxe mais expansão, autoconhecimento, me ajudou a me conhecer, quem que é a Luísa, por que que a Luísa tá aqui, para onde que a Luísa vai, de me conectar comigo, com a minha essência mesmo. Então eu falo assim, a ayahuasca, ela é um espírito vivo. Quando as pessoas vão consagrar ayahuasca, normalmente, né, elas recebem um copinho assim, mais ou menos 50 ml, 60 ml do chá dessa medicina que você bebe ali, né, consagra. E aí, conforme vai passando o tempo ali, uns 20, meia hora, você começa a entrar numa vibração. A gente vive muito agitado assim, né, no nosso dia a dia, tal, como diz aí uma das moças que conduz a medicina, que é uma das casas que eu participo, amo de paixão, a Thaís e a Sam, que elas falam que a gente tá numa vibração assim muito agitada, né, do cotidiano, da vida e tal, e que a vibração da ayahuasca, ela vem na vibração da floresta. Então você tá naquela vibe assim, muitos pensamentos, muita preocupação, muita coisa para resolver. Então quando você consagra, você entra numa vibração mais suave, mais tranquila, numa vibração mais leve da medicina, mas ela não deixa de ser intensa. E hoje em dia as pessoas estão tomando ayahuasca de qualquer jeito, em qualquer lugar. Gente, a parte mais importante de eu estar fazendo esse vídeo aqui, não explicando o que é ayahuasca, de onde que vem, os seus fundamentos, blá blá blá, mas o meu foco aqui é alertar as pessoas o quanto é perigoso você consagrar a medicina em qualquer lugar, com qualquer pessoa, sem saber a procedência, de onde que vem, se aquele lugar tem uma proteção, porque é o seguinte, a medicina da ayahuasca, ela é expansora, ela expande a sua consciência, então tudo fica 100 vezes mais, a sua audição fica mais aguçada, o seu paladar, a sua visão, o cheiro, tudo aguça a sua pele. Se você estiver ali na força, naquele momento ali, e alguém tocar em você, você sente tudo, você olha pra você, você vê cada camada do seu corpo, gente. É muito intenso, é muito intenso. Então vamos supor, tá, que você vá num lugar que não tenha firmeza, que não tem ali as devidas proteções. Eu não tô falando que na casa que eu fui não tinha proteção, tinha sim. É uma casa muito firmada, é uma casa que tem uma firmeza muito bem colocada. E aí que tá.
Porque se até a casa que eu fui era uma casa segura, era uma casa firmada, era uma casa segura para eu poder consagrar essa medicina, e eu tive a experiência que eu tive com o Quiumba, que não foi nada legal, que eu quase bati as botas, imagine as pessoas que vão consagrar a medicina torto e rodo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Porque, gente, quando a gente vai num lugar consagrar medicina, e dependendo de onde você vai, você pode trazer carrego para sua casa. Você tá indo lá para consagrar, para se conhecer, né? Para expandir, para ter ali o autoconhecimento, para se conectar com o universo, com a natureza, ou seja lá o que você acredita. Mas, gente, tenha certeza de onde vocês estão indo. Não vai em qualquer lugar. Não vai em qualquer lugar, veja a procedência, se o lugar realmente é um lugar firmado. Não tenha medo de perguntar para o dirigente: olha, vocês têm firmeza? Olha, vocês fazem todo um preceito, vocês fazem todo um preparo antes de abrir os rituais e tal. Pergunte. Não vai em qualquer lugar, gente, porque olha só, eu tenho 6 anos de experiência com a ayahuasca. Já consagrei várias casas e já vi de tudo. Já vi de tudo. Eu que me achava boazona, né? Que eu, tipo assim, porque essa era quem eu era antigamente, tá, gente? Eu tinha um probleminha muito sério que eu não conseguia ficar num lugar só. Eu tinha muita curiosidade de conhecer outros terreiros, de saber como que era a energia de outros lugares. Eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de rotina. Então eu ficava, uma hora eu ia consagrar numa casa, outra hora eu ia consagrar em outra casa, e assim ia. Dependendo do lugar que eu ia, eu tinha uma vivência maravilhosa, me conectava com a minha espiritualidade, saía de lá maravilhosamente bem, sabe? As coisas fluíam, era uma bênção. Mas eu já passei por casos, gente, que eu trouxe carrego, eu trouxe Egum para minha casa e que fez da minha vida um inferno. Um inferno. Porque assim, gente, vamos combinar, quem vai consagrar ayahuasca, quem vai para esses lugares, assim, são várias pessoas. Você não sabe como que tá o espiritual daquela pessoa, se aquela pessoa tá no momento bom ou não, se aquela pessoa tem algum problema ou não. E aí você senta do lado daquela pessoa. Aí você entra na força. Sem querer, aquela pessoa tá do seu lado. Você vai acabar entrando na energia daquela pessoa. Você vai acabar fazendo uma troca energética com aquela pessoa, e é onde você pode acabar se dando mal. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui consagrar a medicina, era um ritual de Exu e Pombagira. Olha só, de Exu e Pombagira. E aí tinha uma menina ali do meu lado, ela chegou do meu lado, eu já tava sentindo uma energia muito estranha vindo dela, mas beleza, tudo bem, né, faz parte. E aí a menina deu de sentar pertinho de mim, bem do meu ladinho assim, beleza. Consagrei a medicina, sentei no meu lugar, tal, a força foi vindo, o tempo foi passando, a força foi subindo, foi chegando. De repente, gente, eu vi tudo pegando fogo. Eu pegava fogo, eu estava pegando fogo, eu sentia o meu corpo queimar. Eu olhava para todo mundo, tudo estava pegando fogo. É lógico que não era real, que era uma miração, enfim, mas gente, presta atenção. É assim, ó. A miração, o que eu via não era real, tá? Eu não tava pegando fogo de verdade e ninguém ali tava pegando fogo de verdade, mas eu via desta forma e sentia desta forma. Então, por mais que ali não estivesse pegando fogo de verdade, ou se eu não estivesse pegando fogo de verdade, eu senti o meu corpo arder, como se eu realmente estivesse pegando fogo. E eu via um monte de coisa assim, as pessoas derretendo, desintegrando, e uma energia vermelha com umas caveiras, com uma energia extremamente pesada. Uma sensação de angústia, me deu falta de ar, eu não conseguia respirar. Eu olhava para dirigente, tentava chamar dirigente, mas não saía a minha voz. Eu comecei a entrar em desespero, as minhas pernas começaram a amolecer, eu sentindo tudo pegando fogo, e aquela sensação que tava pegando fogo, aquela sensação que dava, assim, eu comecei a entrar num desespero, gente, que vocês não têm noção. E eu jurava que eu ia morrer ali.
Claro que a medicina tem a sua, a ayahuasca traduzida, ela significa o vinho da morte. Então, claramente, em alguns processos que você vai consagrar a ayahuasca, ela mata você mesmo e te ressuscita. Você tem mesmo aquela sensação, dependendo, né, se for o seu momento e se a medicina entender que você precisa morrer, matar ou fechar algum ciclo, alguma coisa ali, você vai acabar tendo aquela sensação de morte, sim, tá, gente? A gente precisa ser muito claro, porque as pessoas, elas falam tanta coisa, porque não tem nada a ver isso, porque não tem nada a ver aquilo. Gente, acontece de tudo dentro do ritual de ayahuasca e as pessoas precisam ficar cientes disso. Não é só flores, não é só flores, porque tem pessoas que passam muito mal, sim, tem pessoas que já saiu da medicina com problemas muito graves. Eu já tive processos e processos dentro da medicina com Egum e com Quiumba na força, que eu quase morri, que eles encostaram, entraram na minha energia e foi tenso. Foi tenso, era uma falta de ar, eu sentia meu corpo doer, palpitação no coração, falta de ar, desespero, eu não conseguia pensar, eu entrava num fluxo desesperado dentro da minha cabeça. A medicina da ayahuasca é uma medicina expansora, é uma medicina sagrada, maravilhosa. Eu tenho uma enorme paixão pela medicina da ayahuasca, eu tenho muito respeito por essa medicina. Eu falo que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, deveriam consagrar a ayahuasca, porque realmente ela liberta. Realmente ela é uma medicina maravilhosa que te traz uma clareza, ela ajuda você a entender o seu eu superior, é uma conexão com você mesma, é uma conexão com a natureza. Gente, eu não tenho como explicar a medicina da ayahuasca. É maravilhoso, é sensacional. Só quem passa pela experiência pode dizer como é que é. Muitas pessoas julgam a medicina da ayahuasca, né? Falando, porque é um alucinógeno, é uma droga. Porque relato de pessoas que morreu consagrando essa medicina, que essa medicina deixa a pessoa louca e não sei o que lá. Gente, isso já aconteceu sim. Já aconteceu sim. Já aconteceu. Isso é real, já aconteceu, já morreu gente na ayahuasca, sim. Já teve gente que teve surto na ayahuasca, sim. Já teve gente que teve problemas cardíacos, que bateu a bota. Eu já fui no ritual que o rapaz, ele consagrou a medicina, ele quase teve um infarto. Gente, o cara ficou branco, duro, que nem um pau. O cara quase morreu. Deu o que fazer para trazer esse homem de volta. Mas, gente, qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema não é a ayahuasca, não é a medicina, porque a medicina em si, a ayahuasca em si, ela é sagradíssima, ela é maravilhosa, ela traz cura, ela traz expansão, ela traz conhecimento, ela te conecta com a sua essência, ela cura, ela liberta. É uma medicina sensacional, gente. Ela é maravilhosa. Eu não me canso de elogiar a medicina da ayahuasca. Eu sou eternamente grata a essa medicina que me libertou, que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Uma outra pessoa muito mais melhorada, muito mais equilibrada, muito mais madura, muito mais consciente. Perfeita sou? Não sou, gente. Eu tenho muita coisa para curar, eu tenho muita coisa para trabalhar dentro de mim ainda e tô longe. E vou ser eternamente assim, porque não existe cura total, não existe libertação total, a gente tá evoluindo e vai continuar evoluindo pela eternidade. Mas a Luísa que eu era antes para a Luísa que eu era depois, completamente diferente. Eu sou grata a essa medicina. Não é a ayahuasca o problema é o ser humano e o lugar que você vai. Por quê? Porque se você for consagrar ayahuasca num lugar que não é firmado, consagrar em qualquer lugar, gente, eu vi vídeo de pessoas que foi consagrar ayahuasca dentro da balada, gente, pelo amor de Deus. Pessoas que compravam chá aleatoriamente e se reuniam ali na sala mesmo e todo mundo fumando e consagrando a ayahuasca como se tivesse, né, vou curtir aqui uma brisa.
sabe? Como se realmente tratando a medicina da ayahuasca como uma droga só para ter um barato, para viajar na maioria. Gente do céu, pelo amor de Deus. Aí essas pessoas não querem ter problema com a medicina. Eu já fui em casas que aparentemente, tá, gente? Eu não vou dar nomes, né? Mas já fui em uma casa extremamente conhecida, que lota, vai muita gente lá. Uma casa grande, conhecida, só que eu vi muita coisa ruim lá. Muita coisa. Eu tive uma experiência assim que eu não gostei. 3 vezes isso aconteceu comigo dentro da casa. E um me pegou, encostou em mim dentro. Aí você fala, ah, mas é normal, porque tem egum em todo lugar, tem espírito ruim em todo lugar, mas a casa tá firmada ou não tá firmada? Cadê a firmeza da casa? Porque se a casa tá firmada, não deveria passar. Não deveria estar aquele egum ali me atormentando, me sufocando, me fazendo ter processos desesperador. Porque se a casa tá firmada, tá tudo bonitinho, tá feito tudo bonitinho, não é para ter isso. Não é para ter essas experiências, gente. E muitas pessoas têm uma coisa que se chama ficha de anamnésia, que a pessoa precisa preencher essa ficha antes de consagrar a medicina. E lá você fala se você bebe, se você fuma, se você usa remédio, se você tem problema mental, se você tem problema no coração. Você precisa responder um monte de coisa. E tem gente que responde o que quiser. Por quê? Porque não tem como provar. É a sua palavra e nada mais. Você pode escrever o que você quiser. O dirigente não é adivinha. Não tem como ele saber se aquilo que você está falando é verdade ou não. Ele vai acreditar no que você está falando. É um risco que você, que a pessoa e o dirigente estão correndo. Porque a pessoa pode ter um sério problema e ela está mentindo ali. E a hora que ela consagrar a medicina, ela vai ter um processo desesperador, perturbador, muito ruim, que vai sobrar para ele, que depois vai sair falando da casa, e vai sobrar para dirigente, que vai ter que segurar sua bucha e torcer para você não morrer lá dentro do ritual. Torcer para não dar um BO com você ali dentro do ritual. Porque quando você preenche a ficha de anamnese, não tem como provar que você está falando a verdade ou não. A dirigente, ela vai acreditar no que você está falando. E muita gente mente para consagrar a medicina, porque a pessoa quer saber como que é, como funciona, às vezes a pessoa é curiosa, ou até mesmo tem pessoas que nem sabem que tem tal problema, né? E vai lá consagrar e aí passa por um processo desesperador, quase bate as botas e aí vai botar a culpa em quem? Na medicina. Porque a ayahuasca, ela não se dá com certas coisas. Certos medicamentos não são compatíveis com a ayahuasca. Pessoas que têm distúrbios mentais, que vê coisa, ouve coisa, não que isso seja de louco, né? Porque eu também vejo coisa e ouço coisa, mas porque eu sou médium mesmo, sou espírita mesmo e vejo mesmo. Mas tem gente que é psicótico mesmo, sabe? De alucinar realmente, de ter ali aquela perturbação, aquele distúrbio que a pessoa não consegue ordenar os pensamentos, que não tá batendo muito bem mesmo. E aí ela vai consagrar a medicina, gente. Se a pessoa normal já é assim, imagina expandida. Ai, que beleza. Imagina expandida 100 vezes mais. O que essa pessoa não vai sentir, o que essa pessoa não vai ver, o que essa pessoa vai ficar tudo muito assim sensível, muito aflorada. Essa pessoa, ela vai entrar em colapso. Em colapso. Vai ficar mais doida do que já é. Vai querer sair correndo, vai ver coisa, vai querer ir, sei lá. Ah, viu um negócio lá dentro. Já aconteceu isso, gente. Eu era de uma casa que o rapaz viu uma sereia, sei lá o que ele viu dentro da piscina. O cara simplesmente foi lá e pulou e se jogou dentro da piscina. Porque ele viu alguma coisa chamando ele dentro da piscina. O doido foi lá e se jogou dentro da água. Na força. Já aconteceu do rapaz, né, que morreu, infelizmente, que ele viu alguma coisa lá no fogo, na fogueira. O cara foi lá, se jogou no meio da fogueira, não deu tempo de salvar o rapaz morreu. Já aconteceu de casas que eu já passei, que eu conheço, gente, isso não é história, eu já vi, eu já estive,
É real, de pessoas que teve infarto, que teve parada cardíaca e morreu consagrando a ayahuasca. Eu não tô aqui para botar medo em ninguém e falar que a ayahuasca é uma coisa ruim, que você não deve consagrar e colocar medo em você para você não consagrar a medicina. Não é isso que eu tô falando. Gente, entenda o que eu tô falando. Eu apoio as pessoas em consagrar a ayahuasca. Eu consagro a ayahuasca há 6 anos. Eu amo. Quando chega de dia ritual, eu fico esperando esse momento, porque é um momento meu. É um momento em que eu não vou estar ali fazendo nada. Eu vou estar ali para cuidar de mim, para cuidar do meu pensamento, para cuidar da minha energia, para conectar com Deus, com a minha espiritualidade, com a bruxaria, seja lá o que for que eu sinta de conectar, o que você sinta de conectar. É você e você, é o seu momento com você mesmo. E acredita, a ayahuasca ela é maravilhosa, eu volto a repetir. Eu falo que as pessoas deveriam consagrar a ayahuasca pelo menos uma vez na vida, porque ela é uma medicina libertadora. Ela é maravilhosa. Só que o que eu tô falando, gente, é para vocês não meter o louco e fazer as coisas de qualquer jeito, só por curiosidade, só porque alguém tá insistindo. Ai, vamos, nossa, a pessoa foi, consagrou e agora ela tá na sua ideia que você precisa ir, que você precisa ir, que você precisa ir. Você só precisa ir quando você sentir o chamado. Se você falar, não, eu acho que faz sentido, acho que é isso mesmo, eu tô precisando. Se você sentir o chamado, vá, porque vai ser um processo lindo e maravilhoso. Eu não tenho dúvida disso. Por mais que seja um pouco doloroso para você ter que acessar algumas coisas, que às vezes a gente acessa algumas coisas assim que a medicina entende que aquilo não tá te fazendo bem, que ela entende que aquilo de alguma forma tá te fazendo um bloqueio, tá te fazendo mal. E a ayahuasca, ela é uma curandeira. Ela vem para te curar, ela vem para te limpar, ela vem para colocar você no seu eixo, entendeu? Então, às vezes, para curar certa coisa, para liberar certa coisa, para você sair um pouquinho da caixinha e pensar diferente ou conseguir caminhar na sua vida, às vezes você precisa voltar no passado, numa lembrança, para curar aquilo. E reviver certas coisas é muito dolorido. Eu já tive muitas vezes, muitos processos dentro da ayahuasca, onde eu já tive que voltar na minha infância, onde eu tive que acessar coisas assim para mim que doeu, coisas que pessoas falou para mim que me machucou e que eu guardei, coisas que pessoas que no momento que eu mais precisava eu pedi ajuda e não tive ajuda dessa pessoa e me machucou e eu guardei. Né, momentos que eu tive que passar sozinha, tive que viver sozinha, aquela dor, poxa vida, né? Nossa, eu sou sozinha, não tem ninguém. E aquilo fui guardando, remoendo, fez mal pra mim. Me trouxe muito problemas no estômago, me trouxe gastrite, me trouxe quase um câncer no colo do útero, pra vocês terem uma ideia. Eu fui curada, tá, gente? Eu fui curada de um câncer no colo do útero pela ayahuasca. Eu fiz uma cirurgia astral, como se eu fui levada para um lugar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem gente que não está preparada para essa conversa, tá? Mas eu fui levada para um lugar no plano astral, no momento que eu estava consagrando a medicina. E nem eu falei, a gente entra na força e a gente vê algumas coisas, a gente faz, né? Às vezes a gente vai para o passado, a gente vai para o futuro, a gente fica no presente, ou não tem nada disso. Não tô dizendo que se você consagrar a medicina, você vai... Ah, eu vou lá porque eu quero ver o futuro, eu quero ver o passado, aí eu quero ver o que eu fui na vida fulano. Não. Só vai consagrar a medicina se você estiver disposto a curar, a se conhecer, a se reconectar com a sua essência, a entender quem é você, o que você está fazendo aqui, a limpar algumas coisas que você precisa limpar para que você caminhe na sua vida de uma forma mais equilibrada. Porque esse é o trabalho da medicina. Só que vem os bônus, né? Dentro da força ali você pode acabar acessando, sim, algumas coisas. Pode acabar entrando, sim, em alguns processos. Isso não é impossível. Porque tem muita gente, ó, pelo amor de Deus, tem pessoas que consagrou a medicina e veio conversar comigo. Ai,
porque, nossa, eu consagrei a ayahuasca e quando eu entrei na força eu vi uma nave espacial. Gente, eu acho que eu sou louca. E aí ela ia falar com alguma coisa, ai, não, mas isso aí, né, precisa ver. E a pessoa ficava achando que tava vendo alucinação, que ela tava louca. E aí eu fui lá e falei pra ela, eu também vi. Eu também vi a nave. Aliás, eu não vi lá, não. Eu entrei dentro da nave, né? E aí a pessoa veio e falou assim, nossa, sério? Então isso aconteceu com você também? Então eu não tô louca. Eu falei assim, não, você não tá louca. Mas isso é possível? É possível, sim. E aí veio outra pessoa e falou, eu também vi. E aí veio outra pessoa e falou, eu também vi. E aí, cada pessoa ia falando uma coisinha, ah, porque lá dentro era assim, assim. A outra pessoa falando, verdade, eu também vi, tinha isso, isso, isso. A pessoa, isso, isso. Então, como que várias pessoas viu a mesma coisa e cada um sabia detalhe que o outro, só o outro sabia? É uma loucura coletiva. Gente, mas enfim. A ayahuasca, ela tem toda a sua beleza, toda a sua maravilha. Mas preste atenção onde você vai, a casa que você pisa. Confere, não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar se a casa é firmada. Veja as procedências, pesquisa, vê se realmente é uma casa firme, é uma casa séria, responsável, porque olha só, gente, tem muitas casas por aí que estão abertas e dando a medicina apenas por isso que... Porque agora virou modinha, infelizmente virou modinha. Virou modinha rapé, virou modinha ayahuasca. Gente, virou modinha. As pessoas deixaram de levar o sagrado a sério. Virou piada, virou brincadeira. Gente consagrando a medicina de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem uma firmeza, sem saber a procedência de onde que veio aquela medicina, como ela foi rezada. Vocês tomam muito cuidado, porque eu fazia parte de uma casa que a casa ela fazia rezos reversos, rezos ao contrário. E de vez de você tá indo lá na casa se curar, se libertar, né, ter ali aquele momento com você, você saia de lá carregadíssimo. Casas que mexia com mago negro, umas coisas muito pesadas, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira, tem gente que, assim, tipo, eu conheci um homem que ele queria fazer isso, da hora esse negócio de ayahuasca dá dinheiro, vamos comprar ayahuasca, alugar um espaço, e aí você que tem conhecimento, que já consagra ayahuasca mais tempo que eu, aí você vai lá e a gente dá ayahuasca para as pessoas e a gente ganha dinheiro. Não é assim, gente. É preciso ter um preparo. É preciso muita coisa para você estar ali na frente segurando uma garrafa de ayahuasca e se dizendo que você tem a permissão divina espiritual da madre para poder entregar a medicina para uma pessoa, porque tudo que acontecer ali é a responsabilidade do dirigente. Se o dirigente for uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem estudo, que não tem preparo, que não tem permissão, aí você vai numa casa dessa, passa por um negócio ruim, casa não tem proteção, vai uma pessoa lá que esteja, né, carregada, traz ali um monte de obsessor, você entra na energia daquela pessoa, pega aquele carrego para você, vai embora pior do que você já tava, e ainda a pessoa ainda fala, não, tá tudo bem, faz parte do trabalho, né, você vai sentir mal hoje, mas amanhã você tá bem, e aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, você tá com dor no corpo, você tá sem energia para fazer nada, as coisas começam a dar tudo errado e você não entende o que aconteceu. Por que eu tô assim? O que aconteceu? E você nunca vai falar que é da casa, porque você vai confiar que ali é um lugar seguro, que não tem nada a ver, que você pegou na rua ou sei lá, porque você não tá, né? Você nunca vai culpar lá, porque você não sabe, você acredita que aquilo lá é um lugar bom e seguro. Então toma muito cuidado. Vá numa casa que você já conhece alguém que já consagrou ou que possa te falar, né? Pelas experiências dela, não vai, que a casa é firmeza mesmo, é firmada,
né? Blá, blá, blá. Aí ainda assim, mesmo com a casa firmada, às vezes você corre risco, que nem aconteceu comigo. Da experiência que eu tive, não foi uma vez, acho que eu já tive essa experiência umas 6 vezes de estar numa casa e ter obsessor ali pesado e entrar na minha energia e... Gente, não queira passar por esse processo. É perturbador, é desesperador, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Então, assim, o conselho que eu dou é vocês tomar muito cuidado onde vocês vão, não consagrar de qualquer jeito, não consagrar em qualquer lugar, ver a procedência da medicina, de onde está vindo essa medicina, quem está fazendo essa medicina, se informa. Não é simplesmente você pesquisar, essa casa aqui faz consagração e você vai lá e pronto. Não pergunta de onde que vem essa medicina, quem fez essa medicina, se a casa é firmada, se as pessoas que estão ali tão comprometidas, estão levando a sério, são pessoas que levam a sério e que têm responsabilidade com a espiritualidade, com a medicina, porque a ayahuasca não é brincadeira, ela não é brincadeira, o rapé também não é brincadeira, e tem gente brincando com essa medicina. E sabe o que é mais triste? É que por causa dessas pessoas que eu vejo na internet, ontem eu tava vendo um vídeo de um país aí que fizeram, porque assim, o rapé, vamos dar um exemplo do rapé. O rapé, né, ele é uma medicina que ele é soprado na sua narina. Então, uma pessoa, ser humano, usa um tipi, que é um negócio comprido assim, e aí a pessoa coloca o pozinho, né, que é o tabaco, junto com uma erva ou o casco de uma árvore, ali que tem todo um preparo, gente. Depois vocês podem pesquisar para vocês conhecerem melhor sobre o feitio, como é feito e o que é o rapé, se vocês tiverem curiosidade. Mas é só para dar um exemplo para vocês. E aí, a pessoa, quem vai soprar, né, que é o responsável, ela fica aqui, a outra pessoa coloca no nariz e assopra e vai para aquela pessoa. A energia do rapé, ela é transferida através desse sopro energético, que a pessoa que está soprando, ela está mandando a energia para quem está recebendo. Ela coloca uma intenção para aquela pessoa e quando ela sopra, aquela intenção, ela vai fazer sentido no corpo daquela pessoa e ela vai ter o que foi intencionado. Por exemplo, eu vou pedir para você curar. Então a pessoa vai fazer um sopro em você e você vai fazer limpezas, né? Ou às vezes você vai começar a chorar porque você às vezes vai limpar alguma coisa que não fez bem para você, ou você vai chorar porque você vai limpar alguma emoção, alguma coisa. É uma forma de cura. Essa é a força do rapé. Essa é a força espiritual da medicina, tanto no rapé quanto na ayahuasca. E aí, um ser humano, lá não sei de que país, que eu não quis nem saber, fez um pauzinho lá redondo, gente, com vários pininhos assim, e a pessoa colocava o nariz assim, aí o negócio vinha, martelava assim, e o pó subia no nariz da pessoa, e a pessoa levantava assim, já com aquele pó ali, e pronto. Gente, eu achei aquilo bizarro. Porque não faz sentido pra mim, gente. Porque a ayahuasca é uma conexão, o rapé é uma conexão humana. O que faz a força vir é o sopro que você dá, às vezes, quando você mesmo vai soprar. É o sopro que você dá com você mesmo. Você pega seu curibo, assopra, é a sua energia. Quando você recebe o sopro de alguém, é a energia daquela pessoa fazendo a troca com você. Gente, quando você recebe o sopro de um pedaço de pau, gente, começou a virar piada, começou a virar um barato. E aí as pessoas começam a ver umas coisas assim. Quem vai querer receber um sopro do rapé vendo umas coisas dessas? Deus me livre, soprar esse troço aí, esse negócio de doido, de drogada e de doido da cabeça, eu não quero saber não. Aí quando você vai falar sobre o rapé pra alguém que já viu um vídeo desses ou uns outros aí bizarro, esquisito, né? Que a pessoa sopra de qualquer jeito, acha que quantidade
é o que interessa, né? Ou vai consagrar ayahuasca, taca lá um copão de ayahuasca na pessoa para matar a pessoa, ou coloca um tanto assim de pó de rapé e aí assopra com tudo para derrubar a pessoa e fala, não, tem que ter um monte, tem que assoprar forte para a pessoa poder entrar na força. Forçando a pessoa a entrar na força. Gente, não é assim que funciona. É com delicadeza, é com conexão, é com rezo, é com a sua essência, você se entregando ao processo, a sua intenção. Não é a quantidade, é a qualidade. Quando você vai receber um sopro, não é aquele monte de pó assim que a pessoa coloca, dá um sopro forte que a pessoa passa mal, sente falta de ar, parece que vai morrer. Tem um irmão que estava contando para mim que ele recebeu o sopro de uma mulher onde ele ficou 4 horas desmaiado. Gente, um rapé. Nem a ayahuasca derruba assim. 4 horas jogado no chão com o sopro do rapé. É muito pesado. Fora que, vamos lembrar aqui, se você não sabe, já fica sabendo, que você tem que tomar muito cuidado com quem você recebe o sopro do rapé, porque é o seguinte, a energia daquela pessoa que está soprando em você, ela vai ser transferida para você. Então, se aquela pessoa não estiver bem, se aquela pessoa estiver gripada, se aquela pessoa estiver doente, se aquela pessoa estiver com raiva, se aquela pessoa estiver com depressão, se aquela pessoa não estiver numa boa energia, parte daquilo que ela vai soprar na sua narina vai para dentro de você. Então, eu supondo, não tenho certeza porque eu não estava lá presente, mas visto o relato que ele me fez, certamente que a energia dessa mulher estava extremamente pesada, que não estava bem, porque o rapé não é para matar, o rapé é para curar. Tanto que depois que você passa o rapé, você tem ali seus processos, às vezes que você vomita, né, que você faz a sua limpeza, mas passa um pouquinho, você tá ótimo, você tá bala, pronto para começar seu dia, sua noite, sei lá, você fica bem. É para deixar bem, porque não faz sentido, é uma cura, é para curar. Não é para derrubar, não é para matar, não é para deixar você ruim. Não faz sentido quando isso acontece. Então toma muito cuidado, essas coisas são sérias, medicina não é brincadeira. Gente, eu já tive experiência com ayahuasca e com rapé, que foram bombásticas. E a minha espiritualidade me ama demais, cara, tem muita misericórdia de mim. Eu falo, os outros falam e todo mundo fala que eu tenho uma espiritualidade muito forte, que me protege, que me guarda, que só eles na minha vida mesmo. Porque se dependesse das minhas loucuras e das coisas aí que eu já passei dentro de umas casas, assim, já era pra me ter morrido. Porque assim, eu já passei por várias casas, várias coisas assim, que eu já recebi sopro da morte. Que eu quase morri. Já consagrei a medicina que eu senti, eu via coisas assim bizarras na força, que eu quase morri. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não fique entrando nessa energia dessas pessoas que ficam falando, não, que a ayahuasca é isso, que a ayahuasca é aquilo. Eu não tô aqui pra tirar você do foco da ayahuasca. Nossa, a menina falou quase morreu, que teve processo assim, aquilo. Eu não vou consagrar isso não, Deus me livre. Não é essa a minha intenção, gente. Eu só quero esclarecer porque tem muita gente que tá falando aí, porque não sei o que lá, que a ayahuasca, né, maravilhosa, não é nada disso que os outros falam, nossa, que não sei o que lá. Mas muita coisa pode acontecer dentro de um ritual de ayahuasca, sim, eu sou prova disso e eu preciso alertar. Minha espiritualidade me pediu, tá, para eu trazer consciência na mente das pessoas de que elas têm que tomar cuidado onde elas vão, com quem elas recebem o sopro, com quem elas consagram a medicina, verificar se o lugar tá seguro, realmente, não vai meter o louco. Você que é de primeira vez, quando você chega no ritual lá, você tem a opção de tomar 3 doses de ayahuasca, não faça isso. Você que é de primeira vez, consagra 1,5 no máximo, é um copinho mais metade, é lógico. Porque você pode consagrar o tanto que você quiser, o direito é seu, vai muito do seu sentir também, porque às vezes a força fala, né,
que você precisa tomar mais um pouquinho, às vezes ela vai falar que não, que você não precisa, você já fica ali no copinho só, você já fica numa força muito grande e às vezes na primeira dose você não entra na força e precisa de um pouquinho mais para dar um empurrãozinho. Então isso vai depender muito. Mas o que eu quero dizer é para você não meter o louco logo de cara, entendeu? Meter o louco é uma gíria desnecessária que eu tô falando agora, perdão. Mas eu sou assim mesmo, eu vou me empolgando, vou falando e vou entrando no... Mas é uma forma de falar assim, vai devagar, vai com calma. E repito, e vou falar de novo pela terceira ou quarta vez, não sei quantas vezes eu falei isso aqui. Eu acredito que todas as pessoas deveriam consagrar a ayahuasca pelo menos uma vez na vida. A ayahuasca é maravilhosa quando numa casa segura, quando o dirigente sabe o que está fazendo, está preparado para conduzir e para te ajudar se alguma coisa acontecer. Quando você vai de coração e não forçado, e não porque alguém insistiu e você não soube dizer não, ou por curiosidade. Se você vai limpo, se você vai consciente, se você vai de coração, se você vai numa casa boa, com uma pessoa responsável, que leva a espiritualidade a sério, que sabe o que está fazendo, que está ali para te ajudar realmente, para te curar, para trazer uma experiência linda e maravilhosa para você, gente. A ayahuasca é vida, ela é sensacional, ela é maravilhosa. Você pode consagrar que você vai ter a melhor experiência da sua vida, acredita. Como diz a Samantha, o pior que a medicina pode fazer por você é te trazer um pouco de alegria e de vontade de viver. É o pior dela. Então assim, vai com calma, confia, mas vai aberta, vai porque você quer ir. Pesquisa muito bem o lugar antes de você entrar, antes de você consagrar. Não vai em qualquer lugar, não vá com qualquer pessoa. Respeita o seu corpo, respeita a sua fé, respeita os seus limites. E você tem todo o direito de perguntar sobre as firmezas, perguntar como que aquela pessoa chegou ali naquele momento de servir a medicina, como que surge, pergunta a história do dirigente. Ah, mas como que é a sua história? Como que você soube que você estava preparado para conduzir a medicina? Há quanto tempo você consagra a medicina? Há quanto tempo a casa está aberta? Quais as experiências dele? Se ele está preparado ali para socorrer você se acontecer alguma coisa? Se ele está preparado, observa os altares, observa as firmezas, observa a conduta, observa tudo, gente, tudo. Porque eu já passei muitos BOs em muitas casas, já faz tempo que é pra fazer esse vídeo, mas enfim, já tá 42 minutos, nem sei se vai ter alguém que vai ter paciência de ver esse vídeo até o final, mas enfim, eu tô entregando o que eu preciso entregar, eu tô falando o que eu preciso falar, e é isso. Vai com amor, vai com fé e vai com segurança, que tem tudo pra dar bom, tá, gente? Só toma muito cuidado. Não é brincadeira e não é de qualquer jeito que se faz, que se consagra a medicina. Arro, axé. Curta, comenta, compartilha. Enfim, um beijinho e até a próxima.